Em um vídeo passado, listamos aqui os 10 piores campeões da história do UFC. E como de costume, vamos agora fazer o contrário. Vamos listar os 10 maiores campeões que o UFC já teve. As grandes lendas da maior organização de MMA do mundo. E nesse vídeo aqui, eu resolvi adotar um critério mais objetivo e imparcial. Como eu vou fazer isso? Bom, vamos utilizar um método irrefutável, que são os números. Números não mentem. Vamos ver quem são os lutadores que têm mais vitórias em lutas valendo cinturão do UFC. Isso conta conquistas de cinturão, defesas de cinturão e também cinturões interinos. E como critério de desempate, quem tiver menos derrotas fica acima daquele que tem mais. Então, por exemplo, se dois lutadores nessa lista têm 10 vitórias em lutas valendo cinturão, porém o lutador A tem uma derrota e o lutador B tem 2, o lutador A vai ficar uma posição acima. Esse é o critério do desempate. Então vamos lá, em números, vamos ver quem são os maiores campeões da história do UFC. E no final do vídeo eu vou dar a minha opinião de quem eu acho que é o maior, independente dos números. Número 10, Israel Adesanya. Pois é, quem diria, Israel Adesanya entrou no top 10 de maiores campeões da história do UFC. O nigeriano conquistou seu primeiro cinturão do UFC em abril de 2019, quando venceu Kelvin Gastelum e conquistou o título interino do peso médio. Mais tarde, no mesmo ano, ele venceu Robert Whittaker e unificou os títulos da divisão, se tornando o campeão linear. Já no ano seguinte, ele defendeu o cinturão 2 vezes, contra Yoel Romero e Paulo Borrachinha, até que em 2021 ele tentou subir para os meio pesados para se tornar duplo campeão, mas acabou sendo derrotado por Jan Blachowicz. Ainda como campeão dos médios, ele voltou para a categoria e defendeu o cinturão mais 3 vezes, contra Marvin Vettori, Robert Whittaker e Jared Cannonier. Até que em novembro de 2022, ele perdeu seu cinturão ao ser nocauteado pelo brasileiro Alex Poatan. No total, foram 7 vitórias em lutas valendo cinturão e apenas 2 derrotas, colocando a Adesanya no 10º lugar dessa lista. Número 9, José Aldo. O primeiro campeão peso-pena da história do UFC e um dos maiores lutadores brasileiros da história do MMA, José Aldo Júnior. O brasileiro foi promovido a campeão dos penas do UFC quando houve aquela fusão do WEC com o UFC. E Aldo defendeu esse cinturão 7 vezes durante 5 anos, batendo Mark Hominick, Kenny Florian, Frank Edgar, Zumbi Coreano, Ricardo Lamas e Chad Mendes 2 vezes. O reinado do Aldo chegou ao fim em dezembro de 2015, naquela famosa noite onde ele foi nocauteado por Conor McGregor em apenas 13 segundos. Mas no ano seguinte ele recuperou o cinturão dos penas, após bater Frank Edgar depois que Conor McGregor saiu da categoria e subiu para o peso leve. Só que em 2017, Aldo perdeu o título novamente, dessa vez para Max Holloway. Houve uma revanche imediata, mas o brasileiro acabou sendo derrotado mais uma vez. 3 anos depois, Aldo desceu para o peso galo e fez a sua última disputa de cinturão, enfrentando Piotr Yan pelo cinturão da divisão, onde acabou sendo nocauteado pelo russo. No total, Aldo tem 8 vitórias em lutas valendo cinturão e 4 derrotas, deixando ele em 9º lugar nessa lista. Número 8, Valentina Shevchenko. Eu considero Valentina a 3ª maior lutadora de todos os tempos no MMA, atrás apenas da Cris Cyborg e da Amanda Nunes, ou melhor, da Amanda Nunes e da Cris Cyborg. E falando na Amanda, a primeira vez que a Valentina disputou um cinturão foi contra a brasileira, em 2017, e ela acabou sendo derrotada por uma apertada decisão dos juízes. Mas depois disso, a quirguistanesa disputou o cinturão da recém-criada categoria dos moscas, contra Joanna Jędrzejczyk. Caramba, é difícil falar esse nome, me perdoem. Em dezembro de 2018. Desde 2018 até recentemente, em março de 2023, a Valentina defendeu seu cinturão 7 vezes seguidas, um recorde em categorias femininas. Mas aí, no UFC 285, agora em março de 2023, ela foi finalizada pela mexicana Alexa Grasso, totalizando 8 vitórias em lutas valendo cinturão e apenas 2 derrotas. Como ela empatou com o Aldo, o critério de desempate, como eu falei, é o número de derrotas. A Valentina tem 2 e o Aldo teve 4, então a Valentina fica na frente. Número 7, Randy Couture. Randy Couture, durante muito tempo, foi o lutador que mais disputou cinturões no UFC. Ele disputou o cinturão 15 vezes, entrou em 15 lutas valendo cinturão, e ele só perdeu esse recorde agora, em março, com o retorno de John Jones no peso pesado. Agora ele tem 16 disputas de cinturão. Randy ainda ocupa a 2ª posição desse recorde com 15. Porém, infelizmente, nem todas essas 15 disputas
de cinturão foram vitórias. Nos meio pesados, Couture foi campeão interino e 2 vezes campeão linear. Ele perdeu o primeiro título para Vitor Belfort em 2004 e recuperou no mesmo ano em uma revanche. Mas em 2005 perdeu o título de novo, dessa vez para Chuck Liddell. Houve uma revanche contra o Homem de Gelo, mas o Capitão América foi derrotado novamente. Já nos pesados, a história foi bem mais longa. Couture foi 3 vezes campeão da categoria e chegou a defender o título num total de 3 vezes. No último reinado, inclusive, ele fez história e foi o mais velho lutador a segurar um cinturão no UFC, ao vencer Tim Sylvia aos 45 anos de idade. No total, Randy teve 9 vitórias e 6 derrotas em lutas valendo cinturão. Número 6, Matt Hughes. A maioria dos fãs atuais nem conhecem muito Matt Hughes, mas ele é uma figura importantíssima da categoria dos meio-médios e viveu rivalidades históricas contra Georges St-Pierre e BJ Penn. Hughes se tornou campeão pela primeira vez em 2002, quando nocauteou o canadense Carlos Newton. A partir daí, ele fez impressionantes 5 defesas de cinturão, a mesma quantidade do Kamaru Usman, até que ele perdeu o cinturão em 2004 para o BJ Penn, mas recuperou o título no mesmo ano, finalizando o Georges St-Pierre, depois que o BJ Penn deixou o UFC. Nesse novo reinado, ele defendeu o título 2 vezes, inclusive vingando a derrota para BJ Penn depois que o havaiano voltou para o UFC. Mas em 2006, ele reencontrou o Georges St-Pierre e foi nocauteado pelo canadense, perdendo seu cinturão pela segunda vez. A última disputa de título que o Hughes participou foi novamente contra o GSP, em 2007, onde foi finalizado pela lenda canadense. Resumo da obra: 9 vitórias e 3 derrotas em lutas valendo cinturão. Número 5, Amanda Nunes. Chegamos então ao top 5, abrindo com uma brasileira, Amanda Nunes, que eu considero a melhor lutadora de todos os tempos e é uma das 4 duplo campeões da história do UFC. É insano, desde 2016 todas as lutas da Amanda foram disputando algum título do UFC. O primeiro foi quando ela venceu Miesha Tate no histórico UFC 200. A partir daí ela começou um reinado de puro terror no peso galo, defendendo o cinturão 5 vezes seguidas, até que em 2018 ela foi além, subiu pro peso pena e nocauteou a temida Cris Borg no auge, se tornando a primeira mulher dupla campeã. E ela defendeu esse cinturão dos penas 2 vezes. Só que em 2021, Amanda foi finalmente derrotada e perdeu seu cinturão dos galos para Juliana Penha. Mas no ano seguinte ela teve a sua revanche imediata e recuperou o título. Amanda é a única campeã, feminino ou masculino, que derrotou todas as ex-campeãs das 2 categorias em que foi campeã, totalizando 10 vitórias e apenas uma derrota em lutas valendo cinturão. Número 4, Anderson Silva. Pois é, por incrível que pareça, em números, o Anderson Silva é apenas o 4º maior campeão da história do UFC. Isso é interessante, já que muita gente considera ele o maior de todos os tempos. Mas ainda assim, Anderson teve um dos reinados mais expressivos e lendários da história do esporte. Ele foi campeão dos médios em 2006, depois de nocautear Rich Franklin, e reinou essa categoria até 2013. São 7 anos como campeão. Esse foi o maior reinado constante da história do UFC. E nesse meio tempo, ele defendeu o cinturão 10 vezes seguidas contra Rich Franklin, Nate Marquardt, Dan Henderson, Vitor Belfort, Chael Sonnen 2 vezes e outros. O reinado do Anderson chegou ao fim de maneira chocante em 2013, quando ele foi nocauteado por Chris Weidman. Houve uma revanche imediata, onde Anderson teve aquela fatídica lesão na perna. No total, 11 vitórias e 2 derrotas em lutas valendo cinturão. Número 3, Demetrius Johnson. Pois é, a categoria mais excluída da história do UFC abrigou o dono do recorde de mais defesas de cinturão seguidas da organização. Demetrius Johnson foi campeão dos moscas entre os anos de 2012 e 2018. E nesse meio tempo, ele quebrou o histórico recorde de Anderson Silva e defendeu o cinturão 11 vezes seguidas, totalizando 12 vitórias em lutas valendo cinturão. O problema é que a categoria dos moscas sempre foi muito excluída durante o auge do Johnson, então muita gente não dá o seu devido valor para ele. Mas o que ele fez e a dominância dele durante esses 6 anos como campeão foram realmente impressionantes. Joe Rogan, inclusive, defende que DJ foi o lutador de MMA mais habilidoso de todos os tempos. O reinado de Johnson chegou ao fim em 2018, quando ele foi derrotado por Henry Cejudo. Número 2, Georges St-Pierre, o maior meio-médio de todos os tempos e durante muitos anos aquele que deteve o recorde de mais vitórias em lutas valendo cinturão. Georges St-Pierre é um dos melhores, maiores e mais condecorados lutadores de todos os tempos, uma perfeita personificação de um atleta de MMA. O canadense foi um dos campeões mais dominantes da história do UFC. Ele foi campeão interino e bicampeão linear da categoria dos meio-médios, onde ele defendeu o cinturão
9 vezes seguidas. E pegou uma galera braba, Matt Hughes, BJ Penn, Thiago Pitbull, Dan Hardy, Jake Shields, Josh Koscheck, Carlos Condit, Nick Diaz, Johnny Hendricks. Até que em 2013, após a sua 9ª defesa de cinturão, ele anunciou sua aposentadoria e só voltou 4 anos depois, disputando o cinturão dos médios contra Michael Bisping. GSP finalizou Bisping no 3º round, conquistou o 2º cinturão de uma 2ª categoria e em seguida se aposentou definitivamente. Nunca mais voltou a lutar e fechou uma carreira com 13 vitórias em lutas valendo cinturão. E número 1, Jon Jones. Depois do UFC 285, eu acho que é quase inegável que o Jon Jones é o maior lutador de todos os tempos, mas em números ele também consegue esse feito. Oficialmente, Jon Jones foi o campeão mais jovem da história do UFC, ao conquistar o cinturão dos meio pesados com 23 anos de idade. De 2011 até 2015, ele defendeu esse título 8 vezes seguidas, batendo 6 ex-campeões ou futuros campeões do UFC. Em 2015, ele foi preso e acabou sendo destituído do seu cinturão, mas aí ele voltou em 2016 e conquistou o cinturão interino. Em 2017, ele enfrentou Daniel Cormier para reconquistar o cinturão linear, mas acabou sendo pego no doping. Então, essa revanche contra o DC foi anulada. Mas aí, em 2018, Jones voltou mais uma vez, dessa vez definitivamente, sem problemas com doping, e reconquistou seu título ao nocautear Alexander Gustafsson. Do final de 2018 até o início de 2020, Jones defendeu seu cinturão mais 3 vezes, contra Thiago Marreta, Anthony Smith e Dominic Reyes. Até que em setembro de 2020 ele abriu mão do cinturão dos meio pesados para iniciar sua transição para os pesos pesados. Isso demorou 3 anos. Até que finalmente agora, em março de 2023, ele finalmente voltou e se tornou campeão dos pesos pesados ao finalizar Ciryl Gane. No total, são 15 vitórias e apenas um no contest em lutas valendo cinturão. Ele é invicto, 15/0 em disputas de cinturão. É o único invicto de toda essa lista. São 15 anos se mantendo no topo do MMA, 12 anos seguidos só disputando o cinturão do UFC e ainda invicto, nunca perdeu uma luta, nunca levou knockdown, bateu 6 ex-campeões do UFC, 2 ex-campeões do Pride, um duplo campeão do Bellator e um campeão do ONE. Jon Jones é, em números e na prática, o maior lutador e maior campeão de todos os tempos. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.